O metal range. Um som agudo, penetrante, que atravessa o capacete e ecoa dentro do crânio. Sua visão se reduz a uma fenda estreita. Um retângulo de luz que mostra apenas fragmentos do campo de batalha à sua frente. Você tenta respirar, mas o ar quente e úmido já se acumula dentro do elmo, condensando-se em gotículas que deslizam pela sua face. Cada movimento exige esforço consciente. O peso da armadura completa pressiona seus ombros, suas costas, suas pernas, 20, 30 quilos de aço que prometiam transformá-lo em uma fortaleza invencível. Mas neste momento, enquanto o inimigo se aproxima e sua respiração se torna ofegante dentro deste túmulo de metal, você compreende uma verdade brutal que os cavaleiros do século XV descobriram da pior maneira possível. A mesma proteção que deveria salvá-lo pode ser exatamente o que vai matá-lo. Bem-vindo à realidade mecânica e implacável do combate medieval do século XV. Não as batalhas românticas dos filmes, com cavaleiros graciosos duelando sob o sol dourado. Estamos falando da física brutal, da fadiga mortal, das limitações táticas que transformavam cada confronto em uma equação de sobrevivência, onde entender as fraquezas do seu próprio equipamento era tão importante quanto conhecer as do inimigo. E aqui está o paradoxo que poucos compreendem. No exato momento em que a tecnologia de armaduras atingiu seu ápice, ela também criou as vulnerabilidades mais exploráveis da história militar. Vulnerabilidades que comandantes inteligentes aprenderiam a transformar em armas devastadoras. A armadura de placa completa do século XV era uma maravilha da engenharia. Elmos com viseiras móveis, gorjais para proteger o pescoço, couraças que podiam defletir espadas e desviar flechas, braceletes, cochotes, grevas, sapatões de metal. Um cavaleiro totalmente equipado se tornava, em teoria, praticamente invulnerável a armas cortantes. As lâminas deslizavam pelo aço polido. As pontas das lanças quebravam contra a superfície curva das couraças. Era proteção absoluta. Era a tecnologia militar mais avançada do seu tempo. Mas havia um preço. E esse preço se pagava em visão, em movimento, em respiração, em fadiga. Comecemos pela viseira. Para proteger completamente o rosto e a cabeça, os elmos do século XV apresentavam aberturas mínimas. Uma fenda estreita para os olhos, pequenos furos para permitir a passagem de ar. O resultado? Sua visão periférica simplesmente desaparecia. Você não via o que acontecia aos lados, não via o que vinha por baixo, não via o chão irregular sob seus pés. Sua percepção do campo de batalha se reduzia a um corredor visual estreito, direto à sua frente. Em um duelo individual, isso já era problemático. Em uma batalha caótica, com centenas ou milhares de combatentes se movendo simultaneamente, era potencialmente fatal. E a respiração? A respiração. Dentro de um elmo fechado, especialmente durante esforço físico intenso, o calor se acumulava rapidamente. O ar que você exalava ficava preso, aquecendo o interior do capacete. Sua própria respiração pesada começava a embaçar a viseira. O suor escorria, ardendo nos olhos. Mas você não podia simplesmente erguer a mão e limpar o rosto porque suas mãos estavam cobertas por manoplas de metal e ocupadas segurando armas. Em combates prolongados, cavaleiros literalmente sufocavam dentro de suas próprias armaduras. A proteção que deveria mantê-los vivos se tornava uma câmara de tortura portátil. Depois vinha a fadiga. O peso. 20 a 30 quilos de metal distribuídos pelo corpo não parece tão terrível quando você está parado. Mas tente se mover rapidamente. Tente correr. Tente erguer uma espada repetidamente. Tente rolar no chão após uma queda. Tente levantar-se depois de ser derrubado. A armadura completa transformava cada ação em um esforço monumental. E em combate, onde adrenalina, medo e esforço físico extremo se combinavam, a exaustão chegava devastadoramente rápido. Cavaleiros treinados, em perfeita condição física, ficavam completamente esgotados após 15, 20 minutos de combate intenso. Seus braços ficavam dormentes, suas pernas tremiam, sua respiração se tornava desesperada. Essas limitações não eram segredos. Todos que usavam armadura de placa completa as conheciam. A questão era: quem seria inteligente o suficiente para explorá-las sistematicamente? A resposta veio de comandantes que entenderam uma verdade fundamental.
Em combate real, a armadura não tornava soldados invencíveis. Tornava-os previsíveis. Tornava-os lentos. Tornava-os vulneráveis de maneiras específicas e exploráveis. Considere a técnica da espada através da viseira, que dá título a esta análise. Não era uma manobra elegante de esgrima cinematográfica. Era uma técnica brutal e direta que explorava exatamente a restrição de visão que mencionamos. Um combatente mais ágil, sem armadura pesada ou usando proteção mais leve, esperava o momento exato quando o cavaleiro pesadamente armado se comprometia com um golpe. Nesse instante, quando a viseira se alinhava em uma direção específica e a visão periférica era zero, o atacante se movia lateralmente, saindo do corredor visual estreito do oponente, e inseria a ponta da espada ou adaga diretamente através da fenda da viseira. Não era questão de força. Era questão de geometria. A viseira tinha que ter uma abertura. Essa abertura era uma vulnerabilidade física absoluta. E se você fosse rápido o suficiente, ágil o suficiente, coordenado o suficiente com seus companheiros para criar a distração necessária, poderia transformar a proteção mais avançada do século XV em uma armadilha mortal para quem a usava. Mas a exploração das limitações da armadura ia muito além de técnicas individuais de combate. Estrategistas militares perceberam algo ainda mais devastador. Quando você combinava as restrições de visão e movimento da armadura de placa completa com condições ambientais específicas, poderia anular completamente as vantagens numéricas e tecnológicas de um exército inteiro. Forças menores, aparentemente inferiores, descobriram que não precisavam ser mais fortes. Precisavam ser mais espertas. Precisavam entender que a verdadeira arma não era o que seguravam nas mãos, mas o que estava sob os pés do inimigo. Pense sobre isso. Um cavaleiro com armadura completa precisa de terreno firme e relativamente plano para operar com eficiência. Precisa conseguir se mover, manter o equilíbrio, executar manobras. Mas o que acontece quando esse terreno simplesmente não existe? O que acontece quando a chuva transforma o campo de batalha em um lamaçal? Quando a neve profunda torna cada passo uma luta? Quando o terreno irregular, cheio de pedras e raízes, transforma a restrição de visão da viseira em uma sentença de morte porque você literalmente não consegue ver onde está pisando? A resposta era simples e brutal. A armadura que custou uma fortuna, que levou meses para ser fabricada, que deveria garantir superioridade no campo de batalha, tornava-se um peso morto, pior que inútil, ativamente prejudicial. Cavaleiros afundavam na lama, incapazes de se mover. Tropecavam em terreno irregular que não conseguiam ver. Escorregavam em superfícies geladas e, uma vez caídos, frequentemente não conseguiam se levantar sozinhos. E enquanto estavam imobilizados, lutando contra a própria armadura, forças inimigas mais leves os cercavam e executavam com eficiência clínica. Essa era a realidade que separava os comandantes lendários dos esquecidos. Eles entendiam que batalhas não eram vencidas por quem tinha a melhor armadura, mas por quem sabia criar condições onde o peso do metal se tornava fatal. Mas essa compreensão começou muito antes do século XV. 365 anos antes, em 1315, um exército austríaco de cavalaria pesada marchou confiante em direção a um território suíço controlado por forças numericamente inferiores. Os austríacos tinham vantagem em números. Tinham cavalos blindados. Tinham a melhor tecnologia militar da época. O que eles não tinham era a compreensão de como montanhas transformam vantagens em desvantagens mortais. A Batalha de Morgarten foi travada em uma passagem estreita entre montanhas, onde o terreno fez algo que nenhum soldado suíço poderia fazer sozinho. Transformou a cavalaria austríaca, com toda sua armadura protetora e poder de carga, em alvos lentos e vulneráveis presos em um corredor mortal. Em campo aberto, cavalaria pesada era praticamente imbatível no século XIV. A carga de cavaleiros blindados montados criava uma força de impacto devastadora capaz de quebrar formações de infantaria. Mas o que acontece quando você força essa cavalaria a avançar em uma passagem estreita entre encostas íngremes? O que acontece quando soldados suíços posicionados nas alturas começam a soltar pedras enormes que deslizam montanha abaixo, ganhando velocidade e força destruidora? A armadura que protegia os cavaleiros austríacos de flechas e espadas não os protegia de rochas do tamanho de barricas rolando a velocidades letais. Os cavalos, já sobrecarregados com o peso da armadura, não conseguiam manobrar no terreno estreito. Não conseguiam recuar porque outros cavaleiros vinham atrás.
Não conseguiam avançar, porque formações de piqueiros suíços bloqueavam a passagem com lanças de 5 metros de comprimento. A passagem estreita eliminou a vantagem numérica austríaca. Não importava quantos milhares de soldados você tinha, se apenas 10 podiam lutar de cada vez no espaço confinado. A geografia transformou um exército superior em uma coluna vulnerável, incapaz de usar suas forças, presa em um matadouro cuidadosamente orquestrado. Os suíços não venceram porque eram mais fortes. Venceram porque escolheram onde lutar e transformaram o terreno em uma arma que a tecnologia austríaca não podia superar. Mas Morgarten era apenas o começo da lição. 160 anos depois, em 1475, outro comandante levaria o domínio ambiental a um nível que desafiava todas as expectativas militares da época. Seu nome era Estevão, o Grande, príncipe da Moldávia. E ele estava prestes a enfrentar um dos exércitos mais temíveis do mundo, com uma força 3 vezes menor. O Império Otomano marchava para o norte com 40.000 soldados, infantaria disciplinada, cavalaria de elite, artilharia de cerco. Era uma máquina militar que havia conquistado Constantinopla 22 anos antes, que havia derrotado exércitos cristãos repetidamente, que parecia imparável em sua expansão pela Europa Oriental. Estevão comandava entre 12.000 e 16.000 soldados moldavos. Em qualquer confronto direto, em qualquer batalha travada em campo aberto, os números favoreciam esmagadoramente os otomanos. Mas Estevão não planejava lutar em campo aberto. Ele planejava transformar a floresta moldava em uma armadilha tão eficiente que os números deixariam de importar. A Batalha de Vaslui começou com uma escolha estratégica deliberada. Estevão escolheu lutar durante a estação de lama, quando as chuvas transformavam os campos em pântanos traiçoeiros. Escolheu posições em terreno florestal denso, onde formações otomanas organizadas não conseguiam manter coesão. Escolheu cada aspecto do ambiente com a precisão de um mestre enxadrista, posicionando suas peças para o cheque-mate final. Quando os otomanos avançaram, confiantes em sua superioridade numérica, descobriram que sua artilharia pesada afundava na lama. Suas formações disciplinadas se fragmentavam ao tentar manobrar entre árvores densas. Sua cavalaria, tão devastadora em campo aberto, ficava presa no terreno encharcado, incapaz de executar as cargas coordenadas que quebravam exércitos inimigos. E então Estevão atacou. Infantaria moldava surgiu da floresta em múltiplos pontos simultaneamente, transformando o que deveria ser uma batalha organizada em dezenas de combates caóticos e desconexos. Os otomanos não conseguiam ver o campo de batalha completo através das árvores. Não conseguiam coordenar uma resposta efetiva porque a comunicação entre diferentes seções do exército era impossível no terreno fragmentado. Não conseguiam usar sua vantagem numérica porque a geografia os forçava a lutar em pequenos grupos isolados. A lama que prendia os soldados otomanos em armadura pesada se tornou tão mortal quanto qualquer arma. Cada passo custava energia preciosa. Cada movimento era lento, previsível, exaustivo. E os moldavos, familiarizados com o terreno, usando armadura mais leve, se moviam com velocidade e eficiência letais. 40.000 otomanos foram derrotados por uma força 3 vezes menor, porque Estevão compreendeu algo fundamental sobre guerra. Números só importam se você consegue aplicá-los efetivamente. Tecnologia só vence se o ambiente permite seu uso. E quando você controla o terreno, quando transforma cada característica do ambiente em vantagem tática, você transforma probabilidades impossíveis em vitórias inevitáveis. Mas o domínio ambiental não se limitava a campos de batalha naturais. Comandantes geniais também compreenderam que a arquitetura defensiva, que fortificações projetadas com precisão, podiam multiplicar a efetividade de forças defensoras de maneiras que desafiavam toda a lógica matemática. Em 1453, Constantinopla enfrentou o cerco mais massivo da história medieval. O Império Bizantino estava em seus últimos dias. A cidade que havia sido a joia do cristianismo oriental, que havia resistido a incontáveis cercos ao longo de séculos, enfrentava agora um exército otomano que alguns historiadores estimam entre 80.000 e 200.000 soldados. Os defensores bizantinos somavam aproximadamente 7.000 homens. Em qualquer análise militar convencional, a queda da cidade deveria ter acontecido em dias. Mas Constantinopla tinha algo que números não podiam superar facilmente.
Tinha as muralhas mais sofisticadas jamais construídas até aquele momento da história. Tinha fortificações em camadas que transformavam cada metro de território conquistado em uma batalha sangrenta e custosa. Tinha a arquitetura defensiva, projetada especificamente para multiplicar a efetividade de cada defensor. As muralhas triplas de Constantinopla forçavam atacantes a superar 3 linhas defensivas sucessivas. Cada muralha era mais alta que a anterior. Cada seção tinha campos de fogo sobrepostos, onde arqueiros bizantinos podiam atingir atacantes de múltiplos ângulos. Cada portão era uma armadilha mortal onde invasores ficavam expostos a flechas, pedras e óleo fervente despejados de cima. Por 55 dias, 7.000 defensores seguraram uma força talvez 30 vezes maior. 55 dias onde a arquitetura defensiva transformou cada ataque otomano em um massacre custoso. 55 dias que provaram que domínio ambiental, quando aplicado através de fortificações inteligentes, podia transformar probabilidades matemáticas impossíveis em resistência heróica. Constantinopla eventualmente caiu, não porque as fortificações falharam, mas porque 55 dias de combate contínuo esgotaram completamente os defensores. Mas mesmo na derrota, a cidade provou um princípio fundamental. Quando você projeta o ambiente de combate, quando multiplica a efetividade de cada defensor através de design inteligente, os números se tornam uma vantagem muito menos decisiva, mas o terreno não luta sozinho. As montanhas de Morgarten não derrubaram cavaleiros austríacos automaticamente. As muralhas de Constantinopla não seguraram cercos através de arquitetura pura. A variável final não era geografia, era a mente humana. No caos do combate medieval, com flechas caindo como chuva, o que separava os comandantes que transformavam conhecimento ambiental em vitória daqueles que morriam com esse conhecimento intacto, mas inútil? Adaptação em tempo real. A capacidade de ler o campo de batalha enquanto o sangue transformava a terra em lama. E em nenhum lugar essa verdade ficou mais evidente do que em um campo lamacento perto de Market Bosworth, em agosto de 1485. A Batalha de Bosworth Field não foi apenas mais um confronto medieval. Foi o xadrez de liderança jogado com vidas humanas, onde cada movimento tinha que ser calculado não com a clareza da retrospectiva histórica, mas no caos absoluto do combate real. Ricardo III da Inglaterra enfrentava uma situação que faria a maioria dos comandantes considerar a rendição. Sua força iorquista era menor que a combinação Tudor que marchava contra ele. Mas aqui está o que separa comandantes lendários de notas de rodapé esquecidas. Ricardo não viu apenas números. Ele leu o terreno, leu o posicionamento inimigo e, mais importante, leu as dinâmicas políticas que transformavam seu exército aparentemente coeso em uma teia de lealdades questionáveis e possíveis traições. O terreno ao redor de Bosworth era exatamente o tipo de ambiente que tornava a armadura pesada uma vulnerabilidade crítica. Chuvas recentes tinham transformado campos em pântanos. Movimentação rápida era impossível. Cargas de cavalaria seriam desastrosamente lentas. E Ricardo sabia que seu inimigo, Henrique Tudor, contava com reforços que ainda não haviam declarado lealdade definitiva. A batalha não seria vencida por força bruta. Seria vencida por quem pudesse ler essas variáveis complexas e se adaptar mais rápido que o caos permitia. Quando a batalha começou, Ricardo demonstrou exatamente o tipo de leitura tática que conhecimento ambiental tornava possível. Ele posicionou suas forças para explorar as restrições do terreno, forçando o inimigo a lutar em condições que neutralizavam vantagens numéricas. Mas aqui está onde a história fica fascinante. Quando seus planos iniciais encontraram resistência inesperada, quando os reforços que ele esperava começaram a hesitar, Ricardo não congelou. Ele adaptou. Ele viu Henrique Tudor exposto no flanco, protegido apenas por um pequeno contingente de guardas. E ele tomou a decisão mais ousada que um comandante medieval poderia tomar. Uma carga pessoal direta através do campo de batalha, arriscando tudo em um único golpe decapitante que, se bem sucedido, acabaria com a guerra instantaneamente. Não foi heroísmo romântico. Foi cálculo tático brutal. Se Ricardo conseguisse matar Henrique, a força Tudor entraria em colapso antes que reforços incertos pudessem decidir seu lado. A carga quase funcionou. Ricardo e seus cavaleiros mais leais cortaram através da guarda de Henrique com violência devastadora.
Por alguns minutos intensos, o trono da Inglaterra estava literalmente sendo decidido por espadas atravessando viseiras, por lanças encontrando juntas de armadura, pela realidade mecânica brutal do combate medieval que nenhum romance jamais capturou com precisão. Mas a adaptação tinha um limite. Os reforços que Ricardo esperava nunca chegaram. Pior, algumas de suas próprias forças traíram no momento crítico, deixando-o isolado no meio do campo inimigo. E aqui está a verdade brutal sobre liderança sob pressão no século XV. Você podia ler o terreno perfeitamente, adaptar-se brilhantemente, e ainda assim ser derrotado por variáveis humanas que nenhum comandante, não importa quão genial, poderia controlar completamente. Ricardo morreu lutando, a última vez que um rei inglês morreria em batalha. Mas sua morte não invalida a lição. Na verdade, ela a reforça. Porque o que Bosworth demonstra não é que liderança adaptativa sempre vence. É que sem ela, forças menores não teriam chance nenhuma. Ricardo transformou o que deveria ter sido uma derrota rápida em uma batalha que quase mudou a história. Tudo porque ele podia ler o campo de batalha e adaptar-se sob a pressão mais extrema imaginável. Essa capacidade de leitura explica algo que intrigou historiadores por séculos: a coesão psicológica. Em Constantinopla, por exemplo, os defensores sabiam exatamente o que aconteceria se a cidade caísse. Essa clareza brutal eliminava a hesitação. O desespero se tornava motivador. Os líderes bizantinos transformaram esse desespero em força de combate, fazendo 7.000 homens lutarem com uma intensidade que o exército otomano massivo não podia igualar. Eles provaram que liderança pode transformar realidade brutal em vantagem psicológica. E aqui está o momento de síntese que finalmente explica como os fracos derrotavam os fortes no século XV. Não era um elemento isolado. Era a combinação precisa de 3 fatores trabalhando em harmonia perfeita. Primeiro, compreensão mecânica. Entender que a armadura pesada não era invencibilidade, era uma restrição física com vulnerabilidades específicas. Viseiras limitavam visão. Peso causava fadiga. Juntas eram pontos fracos exploráveis. Comandantes que compreendiam essas realidades podiam projetar táticas que transformavam a armadura do inimigo de vantagem em desvantagem. Segundo, maestria ambiental. Reconhecer que terreno não era apenas cenário, era uma arma. Lama neutralizava a cavalaria pesada. Passagens estreitas eliminavam vantagens numéricas. Fortificações transformavam defesa em multiplicador de força. Clima criava oportunidades que comandantes preparados podiam explorar. Aqueles que dominavam a arte de usar ambiente como aliado podiam fazer a terra lutar ao lado deles. Terceiro, liderança adaptativa. A capacidade de ler situações complexas em tempo real, adaptar planos quando a realidade não cooperava, transformar desespero em motivação e comunicar estratégia efetivamente sob pressão absoluta. Sem essa qualidade humana, conhecimento mecânico e ambiental permanecia teoria inútil. Mecânica mais ambiente, mais liderança. Essa era a fórmula completa. E quando esses 3 elementos se alinhavam, quando um comandante compreendia a realidade brutal do combate medieval, dominava seu ambiente tático e podia adaptar-se sob fogo, vitórias impossíveis se tornavam sistematicamente alcançáveis. Essa não é apenas história antiga fascinante. É doutrina militar moderna. Em 2025, quando analistas estudam as táticas ucranianas em guerra assimétrica, eles estão vendo os mesmos princípios que comandantes do século XV descobriram em campos de batalha lamacentos. Compreensão das limitações mecânicas do equipamento inimigo. Exploração implacável de vantagens ambientais. Liderança adaptativa que transforma desvantagem numérica em vantagem tática. Academias militares ao redor do mundo ainda ensinam Morgarten, Vaslui, Bosworth. Não como curiosidades históricas, mas como estudos de caso de princípios atemporais. Porque a tecnologia muda. A armadura de placas se tornou tanques modernos. Espadas se tornaram mísseis guiados. Mas os princípios fundamentais, a matemática brutal de como forças menores podem derrotar forças maiores através de compreensão superior da realidade tática, esses permanecem constantes. A realidade brutal do combate do século XV não era heroísmo romântico que filmes de Hollywood tentam vender. Era física aplicada com violência. Era geografia transformada em arma. Era liderança humana sob a pressão mais extrema que a guerra europeia tinha visto. E era o reconhecimento frio e calculado
de que compreender essas verdades dava vantagens que números sozinhos nunca poderiam superar. Quando você vê a armadura medieval agora, você não está vendo apenas metal decorativo ou símbolo de uma era perdida. Você está vendo uma restrição física específica com vulnerabilidades táticas que comandantes inteligentes aprenderam a explorar. Você está vendo o motivo pelo qual lama importava mais que coragem. Porque passagens estreitas venciam exércitos maiores. Porque 7.000 podiam resistir contra 100.000 por quase 2 meses. A espada atravessando a viseira não era brutalidade aleatória. Era o símbolo perfeito da compreensão que separava vitória de derrota. Conhecimento preciso de onde o metal terminava e a carne vulnerável começava. Era a manifestação física de comandantes que entendiam realidade tática que seus inimigos ignoravam. E era a evidência de que no combate medieval, como em toda guerra, inteligência sobre força, adaptação sobre rigidez, compreensão sobre confiança cega, essas eram as qualidades que transformavam derrotas garantidas em vitórias impossíveis. Se compreender a realidade brutal do combate medieval mudou como você vê história militar, se a fórmula de mecânica mais ambiente, mais liderança faz batalhas históricas finalmente fazerem sentido tático, considere se inscrever para mais análises de como os fracos sistematicamente derrotavam os fortes através de compreensão superior. Porque essa história não termina no século XV. Ela continua em cada conflito assimétrico moderno, onde inteligência ainda vence força bruta. A armadura reluz sob o sol de agosto. Mas agora você sabe o que aquele metal realmente significava. Não invencibilidade. Restrição. Não proteção perfeita. Vulnerabilidade específica. Não vantagem absoluta. Oportunidade tática para aqueles inteligentes o suficiente para explorar suas limitações. E essa compreensão, essa capacidade de ver além da superfície romântica para a realidade mecânica brutal embaixo, era o verdadeiro segredo de como os fracos derrotavam os fortes no século XV. Não magia, não sorte, não intervenção divina. Apenas física, geografia e liderança humana aplicadas com precisão brutal, onde o metal terminava e a carne começava.